O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Uau! Capítulo 28, verso 9 de Provérbios. Isso aqui é sério, hein? Alguns até usam de uma maneira um pouco equivocada, se referindo apenas à lei dos 10 mandamentos. Então, se você quebra um dos mandamentos, a sua oração não é ouvida. E vão em cima disso. Embora o contexto permita até um pouquinho trabalharmos nessa direção, o que esse verso está querendo dizer é que se você não respeita a lei são os primeiros livros da Bíblia, se você não respeita a criação, se você não respeita a história do pecado e a solução para o mesmo, se você não respeita a história de Noé, um homem fiel, 8 pessoas apenas salvaram num mundo pervertido, se você não respeita a história do povo de Israel, de Moisés, de José, antes, José, de Moisés, que livrou o povo, que conduziu para Canaã, se você não respeita a entrada de Canaã, se você não respeita a história que Deus está conduzindo o povo de Deus, a sua oração não tem sentido. Se você não respeita Deus, está orando para quem? Para o Deus que criou essas coisas? Não. Para o Deus que está lá nos livros da lei, o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Mas se você não respeita isso, você está orando para um poste. Está orando para um ídolo. Não tem sentido. É isso que esse texto está querendo dizer assim. Dar ouvidos para a lei é crer nessas histórias todas que eu mencionei. Aí tem sentido você falar com Deus que criou, com Deus que livrou o povo, com Deus que abriu o Mar Vermelho. Aí tem sentido, porque aí você faz parte dessa história. Por isso que aqueles que não aceitam essas histórias vão falar com Deus. Como assim? Não é se eles não respeitam a Deus, vão falar com Ele de que maneira? Então, é um verso interessante, daí até um sermão bem grande sobre isto. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, que a palavra tem força em nossa vida. A letra aqui não tem poder, mas a mensagem tem poder, ela transforma. Não há nenhum outro livro que tenha transformado vidas como este livro aqui. Passou pelos séculos, pelas intempéries, pelos caprichos do homem, do mal, está aqui firme, e é inteiro. E hoje a gente ouve, infelizmente, grandes pregadores aí, homens que andaram com Deus, dizer que a Bíblia é uma narrativa que tem que ser reavaliada. Eu vou reavaliar? Vocês podem ter pós-doutorado, você vai reavaliar a Bíblia? Vai dar um novo sentido? Só o Espírito Santo pode fazer isso. E aqui o programa e a Novo Tempo tem como objetivo levar até você a palavra de Deus, português e espanhol para todo mundo. E nós agradecemos aos Anjos da Esperança que nos ajudam a fazer isso, através das suas doações. E se você quiser nos ajudar, basta perguntar como se tornar um Anjo da Esperança neste WhatsApp aqui. É isso mesmo. Aí a gente pode trabalhar com as mídias sociais, e nós estamos no Spotify, no Deezer, de Gênesis até o capítulo de hoje, que é o 75. Nós estamos também no NT Play, no YouTube, o nosso canal Reavivados por Sua Palavra, estamos chegando a 500 mil de inscritos ali, vai lá, se inscreva, compartilhe, e graças aos Anjos da Esperança, que nos ajudam. Inclusive, apoiando a edição dessa revista, para sair gratuita, aqui do Novo Tempo, chegar até você, gratuitamente. Basta você escrever para este outro WhatsApp, para recebê-la pelo correio. Maravilhoso, o trabalho que é feito aqui, um trabalho lindo, a missão é linda. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, Salmo 75, é um salmo pequeno em relação aos que nós já vimos, mas ele é fantástico. Então, eu espero você aqui.
Ok, já estamos voltando com o seu programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. É muito bom estarmos estudando um capítulo da Bíblia a cada dia. A gente tem que tomar muita água aqui nesse inverno brasileiro. O tempo fica muito seco, né? Então, uma aguinha vai bem. Aliás, o corpo precisa muito de água. Mas vamos lá. Olhando para o nosso mundo, a gente acha que não existe solução para muitas coisas, né? Você abre o jornal e vê uma menina de 4 anos que foi encontrada numa mata, que foi estuprada e deixada para morrer ali. Isso é uma coisa absurda. A gente encontra pessoas e corpos achados em alguns países que estavam em guerra, não vou mencionar aqui os nomes, mas numa cova, mais de 80 corpos ali. Se a gente for pela história e olhar os campos de concentração, onde os judeus eram colocados como uma coisa, isso é absurdo. Um país cujos seus governantes, aí no mundo, né, acabam ficando ricos e empobrecem uma nação inteira para que a riqueza esteja na mão de pouquíssimos. São muitas injustiças sociais, muitas injustiças. Eu quero dizer uma coisa assim bem triste. Nós não vamos consertar esse mundo. A gente pode levantar bandeiras aí, e devemos levantar bandeiras contra a fome, contra o abuso das crianças, né, contra o feminicídio, abuso às mulheres, contra as drogas. A gente deve levantar bandeiras, sem dúvida nenhuma, para salvar os que puderem. Mas nós não vamos resolver o problema desse mundo. É triste dizer isso, né? Mas há uma solução. Deus vai resolver o problema deste mundo. Deus é o juiz e vai julgar todas as pessoas e dar para cada uma o que ela quis receber. Se ninguém vai enganado para, vamos chamar de inferno, né? Mas para a destruição do mal, porque não existe um inferno, está queimando. A Bíblia não fala isso aqui. É a ideia de um juízo final, onde os bodes serão separados das ovelhas. Não é? Para uns é vinde a mim, para outros é apartai-vos de mim para sempre. Queimem até acabar. Vocês quiseram isso. Ninguém vai enganado para o inferno. Eu pensei que aqui era o céu, né? Eu não quero usar essa visão romana, né? Mas assim, puxa, mas eu queria ficar do lado das ovelhas. Quando o ladrão é pego assaltando, eles, eu não vou fazer mais isso. Na hora que foi pego, né? Aí a gente promete qualquer coisa. Mas não existe um jeito errado de fazer a coisa certa. Não tem. Essa frase é do Gilvan, meu amigo. Um abraço para ele, Gilvan. Esse capítulo 75 é um cântico enquanto você espera. Enquanto você espera o desfecho final. E é o que a gente tem que fazer aqui. É o que a gente tem que fazer aqui. Hoje eu, vindo para cá, hoje cedo, eu moro em São Paulo, ali no Morumbi, sou pastor da igreja do Morumbi. E Rua Almans 155, visite a gente lá na Vila Andrade, lá no Panambi. Mas vindo para cá tinha uma música na minha cabeça. Eu desliguei o rádio, já vi umas notícias que já é muita coisa ruim, sempre acontecendo todo dia. É chato isso daí. Sempre. Tinha que ter mais notícias boas. A Novo Tempo tem notícias boas por ali, mas uma música fica na minha cabeça, né? Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu estou começando a me atrever a cantar aqui. Mas aquilo não sai da minha cabeça. Eu vou cantar a bondade de Deus. Eu vou cantar a bondade de Deus. Isso é bom. É bom, né? Cantar a bondade de Deus. Por quê? Porque eu estou pensando numa coisa boa. Deus, ele vai tomar conta desse mundo. Ele está no controle. Não que vai tomar conta.
Ele está no controle. As coisas não acontecem desordenadamente. O mal está aí, ele cria um problema danado, guerras, tantas coisas ruins. Mas Deus, ele decide as coisas deste mundo ainda. O tabuleiro está na frente dele. Ele não deixa o mal prosperar. Fica 40 anos aqui, 70 anos ali, 20 anos aqui. Acabe reinou 40 anos, mas passou. Não tem jeito. Os filisteus acabaram com a vida do povo de Deus, mas passou. O povo de Deus ficou no Egito lá, 400 anos, passou. Então passa, e esse mundo vai passar. Porque Deus é juiz. Nada passa por ele sem uma consequência, nada passa. Boa ou má, mas existe uma consequência. Então, enquanto a gente espera, a gente canta. Aqui, esse é um salmo de gratidão também, diante de um infortúnio que virou uma coisa boa. Aí temos o rei Ezequias. Senaqueribe manda lá os seus representantes e assim, olha, vocês estão o quê? Apoiando-se no Egito, que é uma cana quebrada? Nós vamos acabar com vocês. E é melhor vocês já se renderem aí, porque daí vai dar tudo certo. É melhor. Nós vamos acabar com vocês. E Ezequias orou, e o povo orou, e quando eles foram confrontar com o soldado Senaqueribe, o povo estava se matando um ao outro. Foi uma vitória bombástica, sem levantarem a espada. Por quê? Porque Deus é o juiz. Deus está no controle das coisas. Ele não permite o mal vencer. Deus nunca permitiu que o povo de Israel desaparecesse. Deus nunca permitiu. O povo de Israel desaparecesse. Deus não permitiu. E Ele não vai permitir as coisas saírem do controle. Deus não vai permitir isso. Deus está sempre conduzindo todas as coisas do mundo. Deus não permitiu que Jesus morresse na mão das espadas dos soldados de Herodes. Não permitiu. Ele não permitiu que Moisés fosse afogado no Nilo. Não permitiu. Ele não permitiu que José morresse ou fosse preso, etc. e tal. Ele não permitiu. Então Deus está no controle. Deus está no controle. E esse louvor, né? Louvor do verso 1 e o verso 9 tem esse sentimento de louvor. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Deus preservou, muitos acham que é Ezequias, né? A história de Ezequias e os assírios aqui. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Podem ir para o lado que for, eu vou segurar a onda. Nesse país que tem muitos terremotos, né, os prédios são construídos para terem aquele jogo. O Brasil não faz isso, não tem terremotos aqui, então se houver um terremoto vai quebrar muito prédio por aqui. Tem Deus está conduzindo, e vai preservar o seu povo. Seu povo não vai ser destruído, jamais. O diabo fez tudo para que os antecedentes de Jesus morressem para ele nascer. Porque a promessa é desse povo aqui sairá um guia. De Davi. Então, vejam a coisa terrível que os reis fizeram dali para frente. Mas Jesus nasceu de Davi, a descendência de Davi. Tinha hora que dividiu o reino. O diabo fez tudo para acabar com o povo de Deus, não acabou. Por quê? Deus controla. O diabo vai fazer tudo para acabar com a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, sua vida espiritual, vai fazer de tudo, mas não vai acabar. Se você buscar a Deus, não vai acabar. Não é? Pode vacilar toda a terra, mas eu sou firme, diz Deus. Digo, verso 4, aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis
com insolência contra a rocha. Porque no tempo de Deus, estas coisas passarão. Os ímpios acham que Deus não está perto, que nem tem Deus. Não, eles vão ser punidos aqui pelas consequências das ações e no final de todas as coisas. Olha o verso 7 aqui, que bacana, né? Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Deus está no controle. Deus está no controle. Abate por causa das consequências das decisões. E o outro exalta por causa das consequências das decisões. É só o que a gente pode fazer. Aqui diz, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Vai haver um dia de julgamento. Não vai ser sempre assim. Não vai. Você pode passar uma vida inteira aqui, sofrendo, dores físicas, emocionais. Você pode, mas vai passar. Creia nisso. Jó, Deus deixou a esposa de Jó, acho que talvez só para fazer uma proposta para Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre, meu filho, porque você está um caco. Perdeu tudo. Só não perdeu a mim, mas então é melhor você morrer. Mas ainda que ele me mate, nele confiarei. Olha que segurança. Se Deus nunca vai fazer o pior para a vida dos seus filhos. O diabo sim, mas Deus está no controle. E o que importa, acima de qualquer coisa, é a minha decisão de que lado eu estarei. Aí ele faz um resumo. O presente decide o juízo. A decisão que eu tomo hoje define o juízo. E hoje é assim hoje, amanhã eu falo hoje, depois de amanhã eu também falo hoje, depois de amanhã eu falo hoje. O hoje é o dia. Você não tem outro dia para decidir sua vida, é hoje. Hoje é o dia. E eu quero convidar você para tomar uma decisão profunda ao lado de Cristo. Hoje é o dia de decidir estar do lado dele. E quando você decidir estar do lado dele, de repente vem uma música linda, um caminho florido, não é assim. Deus nunca prometeu isso. Ele prometeu isso para depois. Ele prometeu um céu maravilhoso, um reino maravilhoso, mas para depois. Aqui, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Olha para o futuro, olha para o fim. O fim dessa história, o recomeço da eternidade. Quanto a mim, ele diz no verso 9, exultarei para sempre, no bom ou no ruim. A gente não fala isso no casamento, né? Você decide diante de Deus dessas testemunhas, amar, honrar, proteger o fulano, a fulana. Na alegria, na tristeza, na juventude, na velhice, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Olha quantos extremos. E ser fiel a ele ou a ela enquanto vocês viverem, não importa se a pessoa fica doente, se ela perde uma perna, se a gente fica pobre, não importa nada disso. Minha decisão é estar com ela. Não é? E assim com Deus também. Não importa o que aconteça comigo, eu quero estar com Ele. Aqui diz assim, eu exultarei para sempre, salmodiarei, vou cantar e vou testemunhar ao Deus de Jacó. Abaterei as forças do inimigo, mas a força do justo será exaltada. Eu não quero saber nada do inimigo. Deus vai resolver essa questão dele. Eu quero andar com Deus. Quanta gente morreu nas arenas de Roma e morrem hoje também por causa da fé. Mas é o fim que vale. Deus é juiz. Acredite nisso. Vamos orar? Pai bondoso, que haja em nosso coração um desejo muito forte, muito grande, de a gente aceitar como Salvador eterno, como Senhor eterno. Não para circunstâncias boas somente, mas nas circunstâncias difíceis e até inexplicáveis dessa vida. O Senhor não fará nada
para acabar com a fé dos filhos que o Senhor tem. Jó disse ainda: que ele me mate, nele confiarei. Isso é o extremo do extremo. A confiança estava em primeiro lugar, mais do que a vida. Porque aquele que deposita a sua confiança no Senhor não tem só essa vida, tem a vida eterna. Quando Jesus voltar, receberá esse presente maravilhoso. Possamos aceitar isso em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente se vê com o Salmo 76. Até lá. Cornélius Dupré Jr. foi um homem preso em 1979 acusado de ter roubado e abusado de uma mulher. Durante 30 anos, este homem ficou detido em uma prisão vivendo como marginal. Porém, uma reviravolta aconteceu quando The Innocence Project entrou em ação. Este é um órgão americano que luta para ajudar pessoas presas injustamente. Eles pegaram o processo de Cornélius e reanalisaram as provas de acusação. Por fim, em 2011, após ser avaliado o exame de DNA, o juiz decretou que Cornélius era inocente. Sim, aquele homem havia passado 30 anos preso injustamente. Quando ouvi essa história, pensei em como os tribunais não são apenas locais de condenação, mas de libertação também. O juiz não é só o que condena, mas é o que absolve também. Ainda nesse contexto, você alguma vez já ouviu a frase "Deus é amor, mas também é justiça"? Tal questionamento esconde um pensamento perigoso, o qual coloca a justiça de Deus em oposição ao seu amor. Talvez motivados por uma interpretação a partir da figura de um juiz de nossa sociedade contemporânea, muitos enxergam Deus como um ser tirano que carrega nas mãos uma balança para nos punir e castigar de acordo com os nossos pecados. Porém, tal leitura anacrônica comete um erro terrível, pois deforma a figura de juiz apresentado na Bíblia. Especialmente no Antigo Testamento encontramos com frequência figuras de juízes. Inclusive, existe um livro com esse nome. Porém, toda vez que o juiz surgia na história do povo de Israel, seu papel primário não era julgar ou condenar o povo, mas libertá-lo. Ou seja, da perspectiva bíblica, o juiz não era um carrasco sanguinário, mas um guerreiro libertador. Desta forma, na Bíblia, a maioria das vezes que Deus se apresenta como juiz é para libertar o seu povo, não para condená-lo. E exatamente no Salmo 75, Deus é apresentado como um juiz. Porém, o autor, Asaf, se alegra por ser julgado por Deus. Veja suas palavras a partir do verso 7. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Perceba que o salmista está feliz em saber que Deus é o seu juiz. Isso porque ele sabia que no tribunal divino, quem tem Jesus por advogado não precisa temer a sentença do juiz. Para aqueles que aceitam a Cristo como Salvador pessoal, o tribunal de Deus não é feito para acusar, mas para resgatar. Desta forma, quando o fim da história deste mundo chegar, no planeta Terra haverão apenas 2 grupos de pessoas: aqueles que aceitaram a Jesus e aqueles que o negaram. O primeiro grupo enfrentará o juízo final com terrível medo no coração. O segundo grupo olhará para o céu e dirá: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Em que grupo você está se preparando para estar?